Hoje eu quero falar sobre travas emocionais. 5 crenças limitantes, travas emocionais que afetam as pessoas que trabalham com vendas. Você e a Lalas, tá? Vocês dois são assim. Você acredita que a pessoa que não consegue vender, tem dificuldade em vender, o fator emocional representa quantos % dessa dificuldade? Isso tá dentro da cabeça dele, intrínseco, agarrado ali dentro. E muitas vezes, a grande maioria dos vendedores não tem clareza sobre isso na vida adulta. Vai ser conselheira da minha empresa, 5 milhões de reais. É isso? Tá? Esse é o preço? É, pode ser. Tá. 5 milhões tá bom. Não sei se vale muito meu tempo, mas... Se você fez muito esforço e falhou muitas vezes, a sua crença de merecimento ela fica fragilizada. O pensamento dominou na cabeça. Porque eu pensei na medalha antes da primeira abraçada. Eu errei o básico. Ele acha que tem licença poética pra isso, mas isso vai matar ele, porque ninguém suporta conviver com uma pessoa arrogante. Peguei. Muito bom. Este podcast é um oferecimento da Nuvem Shop. Turma, é o seguinte, 2025 chegou e nada mais importante e melhor do que você tirar os seus projetos do papel. Então você que é empreendedor, abra sua loja virtual, venda através da internet. Eu quero falar para você sobre a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é um ecossistema completo que você pode ter sua loja virtual. Tem marketing, tem envio, tem link de pagamento, o ecossistema pronto. Eu uso e eu recomendo. Então faz isso agora, tira seus projetos do papel e empreende. Cara, a Nuvem Shop tem 13 anos funcionando. Mais de 150 mil clientes, é a maior da América Latina e eu reconheço a nossa parceira aqui no JJ Podcast há 2 anos. Então, faz agora que chegou o momento de você tirar os seus projetos do papel. Então, o link está na descrição e, um detalhe, é de graça. Então vai, que agora você não tem mais desculpas. Se você não coloca nada em prática, você não é diferente de quem não sabe nada. Essa frase aqui é da minha convidada de hoje, que é a 3ª vez que ela veio no JJ Podcast. Tenho uma relação incrível com ela há bastante tempo, desde como cliente, depois mentor, amigo e agora sócio. Sócio porque eu acredito no trabalho dela. Deixa eu falar, a convidada que veio aqui hoje, você talvez já tenha visto o rostinho dela, mas para você que nunca viu, olha só o currículo. CEO e fundadora da Sales Prime, que é uma empresa especialista em vendas, mentora do Clube Prósperos, criadora do método Prime, treinadora de vendas e de times comerciais, há mais de 20 anos de carreira na área de vendas com prêmios nacionais e internacionais, já superou mais de 160 milhões em vendas em mais de 7 mil negociações, turma, né? É pouco não, tá? Foi campeão de vendas no Brasil em 2021, superou mais de 1.350 vendedores e teve, no topo da Times Square, o nome dela estampado como campeã, e nessa época eu já fazia parte da vida dela também. Escreveu um livro comigo como coautora Sucesso é Treinável. Receba no JJ Podcast Dani Martins. Palmas! Obrigada! Boa! Vamos começar mais um JJ Podcast ao vivo, Dino, episódio número 228. Ô Dino, quantas vezes você ficou aqui já no meu JJ Podcast? Quantos podcasts você já editou, meu? Que isso, mais de 100 episódios. Deu pra aprender, Dino? Deu. Aprendeu o quê, Dino? Vendas, gestão, cultura emocional. Olha! Mas cabe mais conteúdo de vendas, Dino, hoje? Cabe. Vamos aprender de vendas hoje? Claro. Com a Dani principalmente. Gente, a gente tá ao vivo aqui, Dani. Esse rostinho a galera já conhece, né? Já conhece. Esse quadro é o Meta Batida e a gente tem plateia. Filma aí a plateia, dá um alô aí pra galera no JJ Podcast. Aê! Aê! Ali, ó, a câmera tá ali, ó, a câmera tá ali, ó, a câmera tá ali, ó. Palmas, 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 palmas. Muito bem, com plateia. Aê! Muito bom. JJ Podcast com plateia. Gente, é o seguinte, a gente vai falar de vendas hoje, eu vou entrevistar a Dani e também a gente vai conversar, a gente combinou que a gente vai bater um papo. A Dani veio uma vez, o podcast foi um sucesso, o segundo foi um sucesso. Juntos, os 2 podcasts, a gente atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas, né, Dani? Acho que quase 2 já. Quase 2, né? No primeiro foi um podcast que a gente falou de técnica e a gente também entrou um pouquinho nas questões emocionais. Sim.
do dono da empresa, do vendedor, do líder de vendas. Sim. No segundo podcast, a gente falou bastante de técnica. Sim. Foi bem na técnica, né? Foi. Time comercial, como montar time, como contrata, como coloca a rotina e ritual, fatores, pilares importantes para fazer o seu negócio escalar, crescer. A gente foi bem técnico no segundo. Foi bem Pegamos técnico. bem. Gente, é o seguinte, a gente vai falar agora de vendas, mas eu quero propor uma coisa para você, Dani. Hoje eu quero falar sobre travas emocionais. Tá. Eu quero falar sobre 5 crenças limitantes, travas emocionais que afetam as pessoas que trabalham com vendas. Desde o CEO. Quem é CEO aqui? Quem é dono de empresa? Levanta a mão. Tá. Tá bom. Ó, a galera toda aí. Time de vendas, a trava no time de vendas e a trava na equipe, não, no gestor Tá. e no time. Tá bom. Porque a dor é vendas. Aham. O tema é trava emocional. Tá. Mas as travas são diferentes, não são? Ou são as mesmas? Não, são diferentes. Tem algumas que são parecidas, mas tem outras que são específicas. A gente vai trabalhando isso ao longo do podcast. É. E é o seguinte, pessoal, quem vende tem um poder. Essa é a verdade, é ou não é, gente? Sim. Quem vende tem um poder. O poder está na mão de quem vende. O poder está na mão de quem leva um produto ou um serviço que o cliente está disposto a comprar. Aliás, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Sim. Então, no JJ Podcast de hoje, com plateia, a gente vai falar sobre vendas, só que também a gente vai para o lado emocional, a gente vai para o lado da frustração, a gente vai para dicas práticas. Sim. Vai também. Vai também. Vai. Então, papel e caneta, pega esse link, já manda para mais pessoas. Você sabe que o quadro é meta batida, porque todos os meses a gente vem aqui para ajudar as pessoas a venderem mais. Sim. Então, assim, se você está pela primeira vez aqui, eu vou falar da Dani. A Dani é uma, primeiro, cliente, mentorada, amiga e sócia. A Dani já está na minha vida, já tem 6 anos, né, Dani? Sim, Parece- 6 anos. Parece que tem 30. Parece. É tão intenso, né? muito Parece que tem uns intenso, né? 30, mas são 6. E a Dani tem um track, galera. A Dani tem resultado. O que mais me chamou a atenção da Dani foi o resultado dela. Eu acredito que o resultado resolve tudo. Então a Dani foi a primeira colocada no ranking mundial da empresa que ela representava. E durante muitos anos ela foi top 10. Ela tem resultado em vendas, liderou muitos times de vendas, abriu a empresa dela, ou seja, rampou a empresa dela através de vendas e está no ramo educação, da educação educacional, ensinando líderes, equipe e CEOs a venderem mais. A gente depois vai falar um pouco mais sobre isso. Então, só para vocês terem uma ideia por que a Dani, além de eu gostar muito da Dani, ter resultado, está comigo há bastante tempo, ela ataca numa dor que é a dor ou na solução que todas as empresas precisam, que é vender. Sim. Mostrar o seu serviço e o seu produto para o mercado. Então a gente vai falar sobre vendas. Bora. Dani, já de bate pronto aqui, ó, Ah. para a gente começar. Você acredita que a venda, a pessoa que não consegue vender, que tem dificuldade em vender, ou que vende uma vez só e não consegue ter recorrência na venda, você acredita que o fator emocional representa quantos % dessa dificuldade? 85%. 85%? Tenho certeza. Eu já vivi isso, né? É engraçado porque assim, ó, quando eu vou falar para vendedor, e a gente treina muitos times comerciais, né? Tem um time de treinadores também, eu me vejo muito neles. E eu vejo todas as barreiras emocionais que eu precisei vencer para atingir a próxima camada de resultado. Então, todo mundo tem um teto, todo mundo tem um limite que está estabelecido pela sua cabeça e eu posso explicar um pouquinho os fundamentos do porquê que tem esse teto. Só que para a gente atingir um próximo resultado, eu preciso arrancar essa tampa. Depois eu vou encontrar outras tampas, entendeu? Mas sempre tem uma tampa, eu arranco a tampa e eu chego no próximo resultado. Então, a questão técnica é importante, é super importante, a questão técnica de vendas, para dar clareza para o vendedor do que ele está fazendo. Porque a grande maioria que tem resultados de vendas, Joel, eles têm resultado fazendo as coisas de forma intuitiva. Quando o vendedor ele aprende, ele entende o processo lógico de vender, ele sabe o que ele está fazendo. Porque acontece muito de você ter uma pessoa que vende bem no seu time, aí você fala para ele, cara, você está vendendo tão bem,
Dá um treinamento para o time, explica o que você faz. Ele não sabe explicar. Ele faz algumas coisas empiricamente porque alguns talentos ele tem, ele é mais sensível à percepção de outras pessoas, ele pega a lógica rápido, mas ele não sabe explicar. Só que eu já conheci muitos vendedores que tecnicamente eram muito bons, mas não tinham tanto resultado quanto outros vendedores que eram bons tecnicamente, mas tinham uma cabeça muito melhor. Ok. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai treinar um time comercial, como que a gente destrava? Qual que é a primeira tampa que eu tenho que arrancar da cabeça do vendedor para depois eu explicar da técnica para ele? É a tampa das convicções profundas que ele tem. Então, as convicções profundas que foram formadas na infância é sobre quem ele acredita que ele é, o que ele acredita que ele é capaz e o que ele acredita que ele realmente merece alcançar de resultado. Isso está dentro da cabeça dele, intrínseco, agarrado ali dentro. E muitas vezes, a grande maioria dos vendedores não tem clareza sobre isso na vida adulta. Tá. Então ele tenta e volta, bate um teto de resultado e volta. Ele não consegue constância no resultado e ele nem sempre sabe por quê. Muitos deles ficam estudando técnica de vendas melhora um pouquinho, mas ele realmente não expande de verdade, ele não vira o campeão, por exemplo. Por quê? Por que eu trabalhava numa empresa que tinha 1.350 pessoas vendendo a mesma coisa, na mesma região, que era Brasil, não tinha limitação de área, com a tabela de preço que era a mesma para todo mundo? Por que uns performavam e outros não? Mesmo produto, mesma região, mesma tabela, mesmo treinamento, mesma capacitação? Mesmo treinamento igualzinho. Mesma capacitação, 2 meses treinando, o treinamento era igual para todo mundo, mesmo produto, mesmo mercado. Você acha que era a mesma vontade mesmo valor? Também? Não era a mesma vontade, não era. O que mudava? Eu acho que 3 coisas, tá? Minha visão. Ambição. Concordo. O tamanho da vontade. Tem gente que tem mais fome, tem gente que tem menos fome. Concordo. Beleza, isso é um ponto. Concordo. Habilidade de saber o que estava fazendo, embora uns tinham recebido treinamento, não necessariamente eles aplicavam aquilo que eles aprenderam, porque muitos querem fazer do jeito que acha que tem que fazer. Então o cara perde performance com isso. Mas eu tenho certeza que a maioria, se juntar ambição com mentalidade, era isso que definia os top performance. Ambição com mentalidade. Ambição com mentalidade. Dá um exemplo assim dá um exemplo prático que você viu de um vendedor que batia num teto e voltava, e o outro que usou o teto como piso e rompeu e foi embora. Tá bom. Mas nessa questão da mentalidade. Da mentalidade. Eu vou usar um exemplo real, que ele batia no teto e depois ele arrancou o teto, e o que aconteceu com ele quando ele entendeu. Então, quando ele teve a virada de chave. Quando ele teve uma virada de chave. Teve um vendedor no meu treinamento, isso há muitos anos atrás, que ele tinha uma dificuldade muito grande de entender que ele merecia um alto resultado de vendas. Ele já era muito bom tecnicamente, ele tinha um resultado legal, mas ele não estava nos top 10. Ele não estava lá, ele não competia nas cabeças, mas ele era bom, super dedicado, mas ele não sabia o que faltava, o que ele sentia. Quando tinha reunião de reconhecimento na segunda-feira, ele se sentia mal. Só que ele não sabia por que ele se sentia mal, mesmo que ele tivesse ido bem na reunião de reconhecimento. Ó, que coisa louca. Aí a primeira aula que eu dei foi assim: gente, vocês sabem aqui qual que é a identidade de vocês? Qual que é a capacidade de vocês? O que vocês acreditam sobre isso? E aí quando eles estavam fazendo o exercício, eles escreveram o que eles acreditavam sobre quem eles eram, qual capacidade eles tinham e o que eles achavam que eles realmente mereciam. E foram escrevendo. Aí quando terminou de escrever, eu falei assim, ó, o que vocês escreveram? Aonde que vocês ouviram? A gente ouviu, cara, eu não sei. Sei lá, vozes da minha cabeça. Não são vozes da sua cabeça. Você ouviu isso em algum lugar. Onde foi que você ouviu? E aí eles retomavam para a infância. Então, esse caso desse vendedor, quando ele era criança, os pais dele, no contexto familiar que ele tinha, quando ele conseguia uma conquista na escola, seja fazer um gol, seja ir bem na prova, ou qualquer coisa do tipo, ele não tinha reconhecimento. Era sempre assim, olha, você fez mais do que a sua obrigação, porque eu pago escola, sua obrigação é ir bem na escola, né? Então ele cresceu com uma limitação de percepção de merecimento. Ele achava que o que ele fazia era só mais do que obrigação. Então quando ele recebia um ativo externo, motivacional, de reconhecimento, ele não sabia lidar com isso. Ele não sabia comemorar uma conquista. E aí quando ele escreveu isso, ele entendeu que isso veio de uma trava emocional. Aconteceu um episódio no Natal, nesse mesmo ano, meses depois, na família dele.
E o episódio no Natal é que ele começou a ter um resultado um pouquinho melhor no escritório. Alguém postou uma foto dele falando, olha, teve resultado, o pai dele viu. Ele tinha 30 anos nessa época. O pai dele viu e falou assim, nossa, filho, você tá indo bem, né, no trabalho? Ele falou, pai, tô. E aí, pela primeira vez, o pai dele falou assim, parabéns, filho. E a hora que o pai dele falou parabéns, ele começou a chorar, imagina, com 30 anos, pela primeira vez, ouviu um parabéns? Falou parabéns. E ele perguntou assim pro pai dele, por que você nunca me deu parabéns? Aí ele falou assim, porque eu também nunca recebi. Eu não sabia como te dar. Enfim, aconteceu um negócio, eles se abraçaram, se perdoaram, parece simples, né? Nossa, mas uma coisinha dessa? Pois é. Ele teve muito resultado depois disso, muito resultado. E tecnicamente, talvez ele aprendeu uma outra coisa técnica ali que ele podia aplicar para ter um resultado melhor, mas o que realmente abriu a tampa da cabeça dele, ele teve um resultado, mas assim, muito grandioso, uma empresa multinacional também, muitos reconhecimentos, foi isso. E aí ele, inclusive ele tá aqui, ele faz parte do meu time de treinadores, ele é o Luan, cadê ele? Cadê o Luan? Cadê o Luan? Ele tá ali, ó. Ô, Luan, parabéns, hein, meu? Parabéns! Ele parabéns! É um case real. Ô, parabéns! Luan, parabéns! Parabéns, cara! E hoje ele é excepcional, tem resultado, ele é um dos treinadores do nosso método, ele foi muito transformado pelo método. E é isso, como ele, tem diversos e milhares outros, Joel. Milhares de outras pessoas. E o que você sugere, então, que a pessoa possa fazer? Porque, assim, imagina que alguém aqui que está assistindo, alguém que está em casa ou está no J. Como que eu posso identificar que coisa é essa? Que tarefa? Que exercício? É simples? Escreve? Pensa? Como é que é? Assim, eu acho que é bom ter uma ajuda e um direcionamento, né? Como que eu fiz isso para ir tirando as minhas travas? Eu fiz isso através de terapia, fiz isso através de um coaching sério. Um deles é o Cláudio, que hoje é sócio da Sales e trabalha com isso e atende muitos empresários. Porque a gente pensa assim, é uma coisa simples, né? E às vezes a gente tem a visão de que, não, eu não tenho essa trava. Imagina, eu sou empresário, sou muito bem resolvido. Com certeza vocês têm um monte de travas, tá? Um monte. Aliás, eu costumo falar que a nossa empresa é do tamanho da nossa mente. E se a nossa empresa não chegou ainda onde a gente gostaria que ela chegasse, é porque a nossa mente ainda não chegou nesse lugar. E ela não chegou porque tem várias travas que a gente também precisa ir tirando para que a gente consiga chegar. Então eu dei um exemplo muito simples de um vendedor que foi por um motivo simples que ele viveu na infância dele. Quantos outros motivos, quantas outras coisas a gente ouviu na nossa infância que foram criando camadas de convicções que a gente tem e que impede a gente de enxergar o próximo nível que a gente pode chegar. Então, assim, todos precisam, tá? Sem exceção. A diferença é que tem uns mais destravados, outros menos. Mas todo mundo tem algum tipo de trava. No meu caso, eu continuo fazendo isso por uma vida. Eu acho que isso não tem fim. A gente sempre pode melhorar, sempre pode tirar. Mas eu diria isso, essa autorreflexão, especialmente do que você viveu na sua infância, sobre esses 3 pilares. Quem você acredita que você é, o que você acredita que você é capaz de realizar e o que você acredita que você merece. E quando você olha para isso, você compara para onde você quer chegar. Em algum momento da sua vida, você já olhou para um negócio muito grandioso que você gostaria de chegar em termos de resultado como empresário, como atleta, ou seja lá qual for o objetivo que você colocou, e quando você olhou para você sentiu que faltava coisas para desenvolver da sua mentalidade, da sua força, do seu conhecimento para você chegar? Com certeza. Sim. Vocês também. Então, quando você tem muita clareza de onde você quer e você olha para dentro de você e faz essa autoanálise e busca ajuda profissional para conseguir enxergar isso e superando essas camadas, é quando você consegue ter essa evolução, né? Então, acho que terapia, acompanhamento, análise de perfil comportamental ajuda muito. Já respondendo a sua pergunta, Dani, quais são as travas principais, né? Tem da identidade, que é o que a gente acredita que a gente é, e a maioria das pessoas não sabem o que são, tem muita dificuldade de compreender o que são. Por isso que a gente faz análise de perfil comportamental, ajuda muito a trazer suas principais habilidades, suas principais características. Isso traz um autoconhecimento importante. Tem gente subaproveitando capacidades que você nasceu com ela e que você não está usando como você poderia, porque não conhece, porque não tem essa percepção de que você tem esse poder. Então, esse autoconhecimento e esse desenvolvimento intencional da sua visão é o que faz você ir rompendo as suas próximas camadas de conquista. Isso serve para um vendedor, isso serve para um empresário, isso serve para qualquer pessoa que quer avançar na vida de alguma forma. Tá. Legal.
Tô aqui lembrando, a primeira vez que eu tive uma dificuldade de fazer uma venda foi em 2006. Eu era professor de natação. Um cliente quis me contratar para eu ser personal dele. Eu falei exatamente o que ele ia fazer, cara. Natação na veia, assim, sabe, gente? Ele queria fazer uma travessia lá em Bertioga, que se chama 14 bis. 14 bis é uma travessia de 28 quilômetros. Eu falei, você vai fazer essa metodologia? Nossa, a gente vai juntar o treinamento do modelo canadense, acho que a gente pode fazer uma pitada de base do modelo australiano. Eu mostrei muita habilidade técnica. E aí ele falou assim pra mim, vou realizar meu sonho. Tô vendo que com você eu vou realizar meu sonho. Eu falei, legal. Daí depois ele me falou, como é que você acha que a gente tem que fazer? 3 vezes na semana? Tem que ter musculação? Eu falei, 3 vezes na semana, musculação dele. Agora eu tô vendo o plano. E aí teve uma hora que ele ia fazer a pergunta que eu não queria que ele fizesse. Que pergunta que vocês acham que é? Quanto custa? Quanto custa? Era 2006. Quanto custa? E ele fez, quanto custa? Quanto vai custar isso? Eu travei. Eu não sabia o que eu ia dizer. Aí eu falei, deixa eu pensar. Aí ele falou, deixa. Ele estava muito motivado, ele estava animado e eu tinha um número que eu queria falar. E eu queria falar R$50 a hora. Eu queria falar R$50 a hora, que ia dar R$600 por mês. Aí eu voltei para casa, em Santos, voltei andando, fiquei 3 aulas por semana, R$50, 150 vezes 4, 600. R$600 a hora. Mas será que ele não vai achar muito? Acho que ele vai achar muito, né, meu? Não, mas aí então acho que eu vou para 30. Pô, eu tenho experiência, eu fui atleta, eu tenho pós-graduação, eu tenho resultado, mas poxa, 30 é pouco. Mas eu também tô começando, né? Tem que começar. E eu fiquei numa briga. E aí ele me ligou no outro dia. Decidiu, Joel? Eu não tinha decidido. Eu falei, eu tô só vendo se eu vou conseguir colocar aqui você na academia. Cara, eu dei uma volta, gente. E eu não falei no segundo dia. Isso era uma terça. Na quinta, eu não tinha respondido. Na sexta, ele cancelou. Não acredito. Perdi. Meu Deus. Nunca mais voltou. Eu fiquei mal. Só que quando eu fiquei mal, a primeira coisa que eu pensei foi, esse negócio não é pra mim. Olha a minha crença de... Merecimento. Falta de merecimento. Eu vou continuar na natação, dando aula na faculdade, ganhando por hora. Esse negócio não é pra mim. 2007, não aprendi. 2008, não aprendi. Aprendi em 2009 vendo um professor fazer na minha frente. Então, a experiência que eu tive com vendas foi assim, professor Alberto Clá, um beijo pro senhor, e uma atleta, faculdade de FMU, São Paulo, Keila Costa. Keila Costa estava com uma lesão. Eu tô falando do universo, pessoal, que eu estava na educação física. E ela senta do lado do professor na piscina, porque eu era meu estagiário dele, assim. Professor, eu tô com uma lesão no joelho e o senhor falou que se a gente fizer um trabalho de pliometria na água, eu vou conseguir recuperar e a dor de efeito tardio vai ser mais rápido. Assim, super técnico o que ela falou. Ele falou, sim, Keila, muito bom. Ela, quanto custa a sua aula? Aí eu por dentro. Que será que ele será vai que falar? É R$50, né? Ele falou R$400 a hora. R$400 minha aula. 10 aulas. Pode fechar comigo. 10 aulas. Eu acabei de ver ele fazer uma proposta de R$4.000. E aí ela respondeu assim, nossa, professor, caro, né? Sua aula é cara. Ele respondeu assim, minha aula você encontra no Google. Cara é a minha presença. Nossa. E ela fechou. Caramba. Aí ali eu percebi que se eu não fosse confiante, se eu não destravasse essa minha confiança, não ia dar. Eu precisava de confiança. Ele não disse o treino, ele não desenhou o modelo australiano, ele não desenhou o modelo canadense, ele só falou, cara, é minha presença. E eu lembro que ele falou assim, se você treinar comigo, você vai se sentir bem. E você vai conseguir competir. Ela confiou, deu certo, ela foi pro campeonato, eu fui assistir o campeonato, ela vence o campeonato e acena para ele. Eu estava do ladinho dele, foi o campeonato de São Paulo. Na tua análise, isso que aconteceu comigo, e olha só, hein? Eu sou o cara da alta performance, hein? E olha só, hoje eu não tenho nenhuma restrição para falar preço, mas eu tive. Sim. Essa realidade que aconteceu comigo, você já viu ela quantas vezes no teu trabalho?
Cara, eu nem sei, mas infinitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Aconteceu várias coisas dentro do que você me disse, né? Primeiro que falta de autoconfiança atrapalha demais. Autoconfiança vende, a falta de autoconfiança não vende. Autoconfiança vende, anota. Autoconfiança vende, tão bem quanto técnica. E quando você junta técnica com autoconfiança, dá muito resultado. Agora, pessoas que têm dificuldade de colocar valor naquilo que faz, também esconde uma autossabotagem de falta de merecimento. Porque você, com todas as graduações que você tinha, com toda a especialização que você tinha, a experiência que você tinha, você teve medo de colocar o seu valor, de colocar o preço. Por que teve medo? Aí tem dois fatores. Pode ser porque você não estava seguro de que você conseguiu gerar o valor real na cabeça dessa pessoa. Isso é técnica. Eu acho que era isso. Isso é técnica. Como que a gente gera valor na cabeça de um cliente? Se você não estava seguro de que você conseguiu gerar o valor, isso também te dá uma insegurança em relação a passar o preço. Tá bom. Esse é um ponto. Mas outro ponto é ficar na dúvida se de fato você merece aquele preço. Então você nem tem certeza se você gerou o valor e nem tem certeza se você merece receber aquilo. Ô Dani, vai um pouco mais nesse negócio do merecimento que às vezes eu acho meio abstrato. O que é isso? Crença de merecimento. Eu não mereço o quê? O que eu não... Como? Vai fundo nisso aí. Merecimento está relacionado à sua percepção do que você tem de direito da vida. E aí pode ser em vários âmbitos. Pode ser crença de merecimento sobre um relacionamento. Eu não mereço ser feliz. Pode ser crença de merecimento de não merecer ser feliz. Pode ser crença de não achar que você merece ser rico. De que você merece... Cara, e tem várias camadas, tá? Porque você pode ter uma crença de não merecimento de não ser um milionário. Mas tem muito milionário que tem crença de merecimento que ele acha que não precisa chegar ou não merece chegar num nível de bilionário. E por aí vai. Então, por isso que eu tô dizendo, sempre tem um teto. Então, essa crença de merecimento está muito relacionado ao que você sentiu das conquistas que você teve, principalmente na infância. Por isso que fazer esporte ajuda tanto. E você fala sobre isso. Mas ainda assim, ainda fazendo esporte, como que você constrói a percepção de ação e merecimento? Se colocando em situações onde, por conta do teu esforço, da dedicação que você teve, aquilo deu um resultado e esse resultado validou que você foi merecedor daquilo porque você fez por merecer. Então, isso é na visão humana, né? Aí tem a outra visão, que é uma visão mais de graça, do que Deus quer que você tenha, é outra história. Mas a visão do merecimento seu, ela é construída com base na ação que você teve, no resultado que gerou e no que você entendeu sobre essa troca. Se você fez muito esforço e falhou muitas vezes, a sua crença de merecimento ela fica fragilizada. Se você tentou muitas vezes, mas você tinha alguém do seu lado que te impulsionou, um treinador, um pai, alguém que era uma figura importante para você na infância, que te fortaleceu e você teve episódios de vitória que foram validando o seu esforço, você entende na sua mente primária, mente ainda imatura, que quando você faz um esforço, isso gera um resultado que você passa a ser merecedor daquilo. Então tem gente que não se vê merecedor porque não sabe fazer o esforço certo, isso gera insegurança. Como que eu tenho, então, Dani, autoconfiança? Autoconfiança vem com a habilidade que você tem que desenvolver, com o conhecimento que você tem que desenvolver e com a ação que você tem que ter. Isso te gera autoconfiança. Autoconfiança não nasce do nada. Sim. Geralmente as pessoas falam assim, Dani, quando você vai ter, sei lá, uma palestra para fazer? Às vezes dá frio na barriga. Você já passou por isso. Quando que diminui o frio na barriga? Quando você tem certeza do que você vai falar e você domina o tema. Você falou isso pra mim uma vez. Sim. A autoconfiança, o medo você tira com conhecimento. Medo é ausência de conhecimento. Então, você vai construindo essa autoconfiança. Logo, se eu tive uma ação e eu aprendi a fazer essa ação, ou seja, adquiri conhecimento de como fazer, e essa ação deu um resultado, esse resultado foi positivo, eu me tornei merecedor disso. Então, eu entendi essa lógica do desenvolvimento, do conhecimento da ação para o reconhecimento e para o merecimento. Então, não é uma coisa tão simples, eu acho que talvez psicólogos falariam isso de uma maneira mais profunda, mas o fato é, a nossa infância, ela determina muito a forma como a gente recebe as coisas e como a gente constrói as coisas na vida adulta. Então, isso tem a ver com como a gente educa os nossos filhos e tem a ver com como a gente traz isso para o nosso consciente e a gente reprograma isso.
Então, nas crenças fundamentais, que são as convicções profundas que você tem sobre o que você merece, pode ser que você tenha alguma convicção frágil. Você vai pensar, cara, mas será que eu mereço isso mesmo? Sabe quando dá um friozinho, um buraquinho dentro de você, assim, que você fala, será que é... Nossa, mas é muito, será? Antes de ser campeão, eu tive dúvida. Eu falava assim, cara, mas será que eu mereço mesmo o primeiro lugar? Meu Deus, mas é muito difícil. Será que eu mereço? Pô, já tô tão bem. Será que isso é pra mim mesmo? E aí eu pensei, não é possível, tem alguma trava aqui que tá me limitando. Eu fui lá e tratei. Aí eu descobri. Quer ver um jeito prático de tratar? Que a neurociência explica e que é muito legal? Se você construiu uma crença com base no que você ouviu dos seus pais, com base em sentimentos que você teve e com base no que você viu acontecendo, você pode reformular essa crença que hoje está te limitando, começando a gerar isso de forma intencional na sua mente. Como que você gera isso de forma intencional na sua mente? Primeiro comunicando, porque a neurociência explica que quando você comunica algo, quando você fala alguma coisa, você gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento alimenta uma crença profunda e ela gera um comportamento. Então esse é o fluxo. Dani, como que você fez então para começar a mudar a sua crença de não merecimento no campeonato? Eu comecei a falar que eu era merecedora. Eu mereço sim. Eu mereço. Eu estudei pra caramba. Eu fiz várias formações. Eu trabalho bem. Eu faço tantas reuniões. Eu pego tantas recomendações. Eu mereço. Eu mereço porque eu ajudo as pessoas. Eu ensino pra elas o que eu faço. Eu acredito no que eu vendo. O que eu vendo transforma a vida delas. Eu mereço, cara. Eu mereço porque eu vim do nada. E eu fui a única pessoa na família que consegui romper a camada da pobreza. Boa. Eu mereço por quê? Porque eu tenho muitas pessoas para ajudar, eu mereço. E aí eu comecei a comunicar de uma forma intencional, repetida e profunda para mim mesma o que eu queria mudar. No começo, você começa a falar, aí seu cérebro fala assim, merece nada, para de bobeira. Aí você fala de novo, ele fala assim, ai, lá vem, já tá se achando, merece nada. Aí você fala a terceira, a quarta, daqui a pouco ele fala, uai, será que merece mesmo? Aí depois ele fala, cara, eu acho que você merece mesmo. Cara, eu mereço mesmo. E aí muda o comportamento. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a colocar um monte de foto de eu com o terno vermelho de campeã segurando o troféu. Ainda não tinha IA nessa época, eu não sabia mexer. Então eu pegava a foto dos campeões antigos, tirava a cabeça deles e colocava a minha. Pra eu poder ver. E aí eu falava assim, eu mereço sim. E eu me via, e eu fechava o olho, eu me via com o terno, segurando o troféu e falando pra mim, você merece. Você merece. Cara, isso mudou completamente a forma de agir. Isso mudou a minha postura, mudou o jeito de falar. Mudou que eu comecei a falar, eu vou ser campeã. Eu tinha medo de falar. Eu falava assim, eu vou falar o quê? Vou me comprometer. Depois a galera falava, ela falou que ia ser campeã, não foi. Eu falei assim, cara, você tem que começar a falar. E eu comecei a falar. Olha, até me arrepio. Porque isso vai dando, cara, uma convicção tão grande dentro da gente que é impossível o seu comportamento não mudar depois disso. É impossível. Você muda seu jeito de falar, você muda sua postura, você já se vê como aquilo que você quer ser antes de se tornar. E aí você se torna. Peguei. Muito bom. Muito bom. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, um segundo. Isso eu tô falando sobre a camada mais profunda, tá? Que é a camada identidade, capacidade e merecimento. Isso é muito profundo, muito profundo. Isso tem que ter reprogramação. Agora tem a camada da emoção. A emoção é a forma como a gente lida com as coisas na vida. E aí, você falou assim, Dani, quais emoções travam os vendedores? Eu estudei, identifiquei 5 emoções que travam no dia a dia das vendas, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Calma. Tá? É só para não perder a linha de raciocínio. Mas fala aí, o que você... Eu reconheci... Alguém aqui reconheceu crença de merecimento? Depois que ela falou? Eu reconheci também. Às vezes a gente não se sente bem de ter dado certo na vida. Alguém já sentiu isso? Nossa. Pô, dei certo... Cresci, botei uma quantia de dinheiro no meu bolso, que talvez meu pai nunca teve isso, minha mãe nunca teve aquilo. Isso eu já resolvi faz tempo. Eu não sei se vocês já tiveram, assim, de sair de casa e ver o carro de vocês, a casa de vocês e falar... E vocês já tiveram o sentimento de tão grande que às vezes não merece? Alguém já teve isso? Eu também já tive. Eu já tive isso. Já passei por isso, tá? Já deve ter passado há uns... 2025, uns 4 anos atrás. Eu falava, muito grande, hein? Caramba, hein? É demais isso aqui. Já passei por isso. Vamos falar das 5 crenças que arrebenta, que trava e que o cara não vende? Vamos. Quais são? Então tá. A primeira é a autoconfiança,
que tem a ver com identidade, mas é autoconfiança. Como que um vendedor, como que um dono, mas vou focar aqui mais no vendedor, tá? Nos times de vendas, porque eu acho que isso vai ajudar vocês. Mas como que um vendedor demonstra autoconfiança? Quais são as maneiras de demonstrar? Uma coisa é você ter, outra coisa é você mostrar que você tem. São coisas diferentes. Tá bom. E você pode ter autoconfiança e mostrar como autoconfiança e parecer arrogância para o cliente. Tá bom. Então tem limite entre autoconfiança, Tá. a linha tênue entre parecer arrogante, e tem a linha de você ter e você parecer que tem e Tá bom. parecer que é. Então, autoconfiança a gente demonstra numa negociação pela forma como o cliente, pela forma como o vendedor fala, pela forma como ele comunica, pela postura verbal e não verbal que ele tem, Tá bom. inclusive pela vestimenta, pela forma como ele se veste, pela forma como ele cuida, que ele tem asseio com a questão física e a aparência dele é uma forma de também demonstrar autoconfiança. Tá bom. Então essa é a primeira emoção. Tem um livro que fala sobre isso, que é Autoconfiança. Bem simples, como desenvolver, eu esqueci o nome do autor, mas é um livro azul, depois eu mando para vocês, vou postar lá hoje para vocês verem. Então, como desenvolver autoconfiança? Você tem um livro bom de autoconfiança que você pode recomendar para quem está assistindo o podcast? Tem a Fórmula da Confiança do Napoleão Hill. Pronto, é essa. Então tá bom. A Fórmula da Confiança. É muito legal esse livro. Esse livro aqui. Então, autoconfiança. Tem um filme bom também de autoconfiança, que é muito legal. Que é, quem lembra aí? Desafiando Gigantes? Um filme legal de autoconfiança, Esse de é legal. resiliência, de ir até o final. Então tá, autoconfiança. Segunda emoção, muito importante para um vendedor, cara, essa é muito importante. Autorresponsabilidade. Todo vendedor que terceiriza o fracasso dele, ele está adiando o sucesso dele. Todo vendedor que terceiriza o fracasso está adiando o sucesso. A autorresponsabilidade, a maturidade emocional, a capacidade de identificar que o que você está fazendo, que o resultado que você está tendo é pelo que você está fazendo, e o resultado que você não está tendo é pelo que você está deixando de fazer. Sim. Ou o que você está fazendo e não deveria. Então, autorresponsabilidade é uma emoção, é uma forma de lidar com a vida, é um estilo de vida. Autorresponsabilidade é estilo de vida. São as pessoas que não dão desculpa para as coisas. E a gente é assim, a gente não gosta de ouvir desculpas. E eu também não acredito que desculpa é uma forma inteligente de você lidar com a vida. Sim. Então, deu uma coisa errada, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, a culpa é minha, opa, sou eu, fui mal, errei, já estou corrigindo, quando? Agora. Isso é postura de vendedor campeão, autorresponsabilidade. Tá bom. Terceira coisa, automotivação. Falei sobre isso no primeiro episódio do nosso podcast. Automotivação é o motivo forte que você descobriu que tem, que alimenta a tua ambição e não deixa você desistir nos momentos mais difíceis. E não precisa Tá. de alguém para ficar te lembrando isso. Tá bom. Então, a automotivação é uma emoção importante. Outra emoção é a antifragilidade. É como que eu lido com os nãos de vendas. Mais do que isso, né, João? Porque não de venda é baba. Não de venda é simples. Não de venda é simples? Não de venda é simples. Quando você tem que lidar com coisas piores, você percebe que não de vendas é obstáculo assim, ó, pequenininho. É verdade. É pequenininho. No meu ano do campeonato, qual que me doeu mais? Onde que eu precisei ser mais antifrágil? No não que eu tomava ou na falta da minha mãe que tinha morrido? Entendeu? Pequeno. Não. Não a gente resolve. O cliente deu um não. Vou lá, deixa eu rebobinar o que eu fiz para ele ter me dado um não. Ah, cara, eu errei aqui. Putz, beleza, não vou errar no próximo. Pronto, resolveu o não. Agora, ter morrido alguém, uma doença, um desafio na sua vida pessoal é muito mais difícil. Certo. Eu lido com a antifragilidade desse jeito. Eu não treino a antifragilidade de um vendedor para ele não ficar chateado se o cliente não comprou dele. Isso é básico. Isso, assim, ele vai viver, ele tem que lidar com isso e tá tudo certo. Isso não pode impactar a vida dele. Eu treino ele para ele ser antifrágil diante das situações mais difíceis da vida para não impactar o resultado dele. Ou impactar o mínimo possível. Então, antifragilidade. Como que a gente passa por uma situação e a gente não volta ao estágio anterior de passar por ela. A gente fica melhor do que quando a gente passou. Então, quando a gente está num vale, seja ele um vale na vida pessoal, seja um vale na vida profissional, a pergunta é, qual lição eu tenho a aprender no vale para eu sair do vale, para eu construir meu próximo pico mais forte do que antes de eu ter entrado nele? E a segunda pergunta é, o que eu fiz para cair nesse vale? Porque 98% dos vales que a gente cai é a gente mesmo que se joga lá dentro. Então, cheguei no vale, vendedores, chegou no vale. O que te trouxe até aqui? Entendeu? Aprendeu? Autorresponsabilidade? Sim.
Ótimo. Agora que você entendeu, agora você está pronto para construir o seu próximo pico. Legal. Nessa construção, você tem que ter mais forte de quando você começou, porque agora você está construindo um novo pico, sabendo de algo que você não vai fazer de novo. Você está melhor. Certo. Você fala, pô, eu fiz isso, caí aqui. Não vou fazer de novo. Começa a construir o próximo pico. Aí você começa a performar. Aí vem a próxima emoção, que é a última. Controle do ego. Tá aí algo que é matador, que é esmagador para muitos vendedores. Especialmente os que têm resultado. Mas tem uns que nem têm resultado e têm ego. Aí é lastimável. Mas assim, é pior, né? O ainda que tem resultado, você fala assim... A risadinha mostrou, né? Que... Algumas coisas, né? Então assim, o que tem resultado, ele ainda acha que tem licença poética para ser arrogante. E para se achar a última bolacha do pacote da empresa. Porque a empresa não existe sem ele. Ele é incrível, ele é insubstituível, ele é maravilhoso. Todos devem dar honras a ele, porque se não fosse por ele, o negócio não estaria acontecendo. Ele acha que tem licença poética para isso, mas isso vai matar ele. Porque ninguém suporta conviver com uma pessoa arrogante. Nem com uma pessoa que tem o ego mais do que o ego exacerbado, né? Uma coisa é você ter autoconfiança e reconhecer que você é merecedor. Outra coisa é você achar que você é melhor que todo mundo e que todo mundo te deve, né, aplausos. Então, qual que é a linha que separa o ego grande do ego forte, vamos dizer assim? Ego grande e forte, para mim, os dois são ruins. A linha entre autoconfiança, merecimento e ego é quando você tem autoconfiança, tem merecimento, isso está claro para você, mas você acha que você não precisa aprender mais nada, que você sabe mais do que todo mundo. Sim. E que por você ganhar mais e ter mais resultado, você não precisa ser humilde. Então, o ego é a ausência de humildade. Você pode ser extremamente autoconfiante e ter uma clareza muito grande do seu merecimento, mas isso não te fazer, não te tirar a humildade. Você continua humilde, você continua anotando, você continua aprendendo, você continua num feedback, reconhecendo que, embora você seja bom, você não é perfeito. Perfeito. Sempre tem coisa para melhorar. Então, o ego é a ausência de humildade. A autoconfiança... Ô Dani, você conversa, convive, vive, se relaciona com vários empresários de destaque. Aham. Né, no ecossistema que você está, e você se tornou uma empresária de destaque. Você lembra de 2 ou 3 empresários que você viu numa crescente e mantiveram o ego controlado, se mantiveram humilde, assim, para falar para a turma? E Sim. convive? Mas assim, diz o que você viu esse empresário ou essa empresária fazer, qual foi a atitude que você falou, caramba, que grandiosidade, e mesmo assim senta, anota, presta atenção. Esse exemplo que você deu, só para tangibilizar para a turma, você viu isso acontecer. Tá. Posso falar de algumas pessoas que me vêm à mente. Bom, uma delas é você, porque você sempre tem a postura de aprendiz. Você e a Lalas, tá? Vocês dois são assim. Eu falei isso para vocês recentemente. Mesmo atingindo resultados muito grandiosos, vocês ouvem. Vocês me ouvem muitas vezes. A gente senta para conversar, eu trago ideias, vocês anotam, e a gente anota, e a gente conversa, e a gente discute. Vocês são humildes, muito humildes. Vocês têm muito espírito de aprendiz, mas vocês são autoconfiantes. É engraçado, vocês... Eu vejo vocês nessa linha, sabe? Nessa linha de sabedoria, uma linha de sabedoria. É assim, não posso deixar subir para a cabeça. Quando eu comecei a mentoria com você em 2019, você falava assim, a gente ainda vai crescer muito. E eu tô aqui para lembrar vocês de não esquecerem de onde vocês vieram. E eu quero que vocês nunca me deixem esquecer de onde eu vim. Porque se um dia eu esquecer, eu quero que vocês me lembrem, né? Você falou isso muitas vezes, eu acho isso muito bonito. Então eu vejo muito isso em vocês, muito, na sua família, em vocês dois. Outra que é assim que eu vejo é a Carla Sarni, minha amiga. A Carla me liga às vezes para pegar dica de coisas que eu falo, minha filha, mas tu sabe muito mais que eu disso aqui. E a Carla tem zero ego de pedir ajuda. É verdade. Ela é uma pessoa que assim, Joel, eu preciso da sua ajuda. Como que você fez isso? É verdade. Outro dia a gente estava viajando para Orlando, fiquei na casa dela uns dias lá. Ela, minha amiga, vem aqui, me explica, como é que você está fazendo o seu funil desse jeito? Aí eu explicava, ela, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você... Assim, uma pessoa grande, uma baita gestora, uma baita empresária, um calibre enorme, muito respeitada no Brasil inteiro e humilde. Humilde, zero
Não faz cerimônia nenhuma para pedir ajuda. É verdade. Isso é muito legal. Cara, foi 2 assim que eu vi, mas eu vejo muito isso nos grupos que a gente participa, eu vejo muito isso no Flávio. Não tanto com o espírito de aprendiz, mas pela postura dele. O lugar que ele tá, ele poderia ter uma postura muito diferente da que ele tem. E quanto mais perto dele a gente tá, né, mais a gente vê o quanto ele... Eu vejo ele como alguém muito resolvido nessa questão do tamanho do sucesso, com quanto ele expõe. Eu acho isso bonito, inclusive. E a gente vê vários exemplos contrários, né? De que a pessoa ganha um pouquinho e já tá lá na ostentação. Nada contra, tá tudo bem. Cada um tem uma forma de... Mas não é uma forma que eu curto muito, sabe? E eu acho que a gente, no nosso networking mais próximo, a gente tem uma visão parecida. Porque a ostentação também é uma forma de mostrar ego exacerbado, na minha visão. Também é uma forma. Só que é fácil você olhar... E você me falou uma coisa uma vez que é muito real. Por isso que a gente não pode julgar, né? Porque é fácil você olhar e falar assim, nossa, que ridículo, o cara postando foto lá na frente do avião e tal, nada a ver. Difícil é você estar lá, no lugar do cara, com o teu avião lá, e você não fazer isso da forma certa. Isso é difícil. Então, à medida que a gente cresce, essa busca pela sabedoria, pela humildade, por conviver com pessoas que continuem lembrando a gente da essência é muito importante. Porque é fácil julgar quando você está de fora. O difícil é você ser o bilionário em dólar, na pessoa física, e você controlar teu ego, entendeu? Como que controla quando você está naquele lugar? Agora, com menos, é fácil, porque está ali parecido com as pessoas que você convive. Então, eu vejo isso no nosso grupo. E são coisas que eu admiro nos empresários que estão mais perto de mim. É uma inspiração, assim, muito legal. Muito bom. Autoconfiança, autorresponsabilidade, automotivação, antifragilidade, controle do ego. Essas são as 5 travas, os 5 problemas, os 5 sentimentos, as 5 atitudes. Qual que é o antídoto para isso aqui? Existe um antídoto único? Existe um antídoto que é Pareto, que se a turma dominar, aprender, executar, ela vai conseguir resolver todas essas questões aqui? O antídoto mais poderoso que eu acredito para a evolução pessoal é autoconhecimento, disparado. Quanto mais autoconhecimento a gente busca, mais consciência a gente tem. Quanto mais consciência a gente tem, melhor a gente muda o nosso comportamento. De forma intencional, né? Então, autoconhecimento. Por isso que a gente valoriza tanto isso na nossa metodologia, porque tem algumas pesquisas que dizem que quando você treina o seu time só na parte técnica, você pode chegar em resultados melhores. De 10% a 15% melhora. Você dá mais clareza do porquê eles fazem o que eles fazem. Quando você treina eles sobre aspectos mentais, comportamentais e técnicos, né? Colocando questão emocional que a gente trouxe aqui, cara, você pode ter múltiplas vezes o crescimento dessa pessoa. A gente teve vendedores que não vendeu 30% a mais, eles vendiam 20 vezes mais, 30 vezes mais do que eles vendiam. Porque, volto a dizer o que eu disse no começo, eu acredito que a cabeça manda em 85% do resultado de um vendedor. Eu acredito nisso, de verdade, eu vivi isso. Sim. Eu vi que quando estava batendo no teto, não era só um ajuste técnico que eu precisava fazer, embora isso também é muito importante, é ajuste da cabeça. É ajuste de como eu estava organizando meus pensamentos, do quão confiante eu saía para uma reunião. E eu fiz muitos joints, que a gente chamava, que muitos vendedores olha que interessante, menos experientes, me chamavam para reuniões com clientes grandes. Então era uma prática comum. Dani, você atende tanto cliente grande, cara, vai comigo, porque eu sou um vendedor novo e tal, e aí você conduz, eu trago o lead, te coloco lá, fico do seu lado, aprendo, a gente divide a comissão e você faz, beleza? Beleza. E eu colocava eles para fazer algumas coisas durante o processo da venda, para eles irem aprendendo, né? Mas assim, Joel, 99% dos casos, o que deixava eles inseguros não era a falta de conhecimento no produto, não era. Eles se sentiam pequenos perto de um cliente grande. E isso muda tudo. Quando ele passava o preço de um negócio multimilionário, de uma pólice de R$1 milhão, ele falava assim para mim, antes da reunião, cara, mas não é muito, não? Será que esse cara vai pagar isso? Cara, Dani, é 1 milhão. Não é 1 milhão de seguro, é 1 milhão que ele vai pagar por ano, Dani. 10 anos é 10 milhões. Eu falava assim, você acha muito? Nossa, eu acho. Nossa, não sei não, nunca fiz uma negociação, eu acho que ele vai achar caro. Eu falei, lógico que ele vai achar caro. Se ele tiver com a sua cabeça, ele vai achar caro. Porque na sua cabeça é caro, na cabeça dele... R$10 para você é caro? Não, R$10, pois é. Sua cabeça é do tamanho do 10, a dele é do tamanho do 1 milhão, entendeu? Uhum. Então você tem que ir com a cabeça dele, não com a sua. Gera percepção de valor, faz o cara pagar 1 milhão. Imagina, eu tive cliente que pagava 30 milhões.
um seguro, 30 milhões de reais num seguro. E aí o vendedor chegava a tremer as pernas dele embaixo da mesa. A gente até tinha que se segurar para não dar risada. É um grande amigo meu. Cara, era muito legal. Ele sacudia as pernas e eu tinha que ficar mandando ele parar, porque o cara tava lá numa reunião, todo estratégico, o cara ia assinar, ele suava assim, ó, escorria, ele tentava disfarçar, porque ele Trintinha, falava assim, ó. Trintinha, né, galera? Trintinha, ele já fazendo Pô, o cálculo da comissão, falando, rapaz... Ah, tremida mesmo, trintinho, o cara falava, o cara já tá na comissão lá na frente, né? Já comprou o carro, ele já gastou trocou de ali, casa. pô, 30, já estourei, comprei aqui, cara, ele já comprou, Exato. já gastou a comissão dele. Então esse controle emocional, essa percepção é muito importante, né? E aí, beleza. E a gente lá, e ele falava assim, cara, como você consegue ficar... Cara, você nem treme o olho. Falei, ué, mas agora eu não posso, eu tremo depois a gente grita. Agora não, agora foco, cara, plenitude, vai, faz o seu. E aí chegava no carro e a gente gritava, né, chorava, agradecia, ajoelhava, orava, era maravilhoso. Mas lá não. Então, assim, esse autocontrole, acho que maturidade emocional é algo fundamental para qualquer pessoa ter sucesso na vida. Isso serve para o vendedor, isso serve para um líder comercial, isso serve para o dono de uma empresa. A gente tem convivido com muitos empresários e, Joel, como que está a saúde emocional da maior parte dos empresários que a gente tem vivido? Cara, saiu uma pesquisa, eu estava vendo esses dias, até anotei aqui para te falar, ó, uma pesquisa aqui, 94,1% dos empresários de alto impacto relatam ter enfrentado pelo menos uma condição adversa de saúde mental. 85% de ansiedade, 37% de burnout, 22% síndrome do pânico, 21% de depressão. Saiu no Valor Econômico recentemente. Quantos por cento de ansiedade? 85% ansiedade. 85%. Então, esse tema de gestão emocional, cara, a gente pode perguntar aqui, quem aqui já teve esse ano, só esse ano, alguma sensação de ansiedade um pouco fora do normal, uma preocupação excessiva? Tá aqui, ó. Entende? Então, o tema de gestão emocional, sim, é para vender mais, mas é para todo mundo, é para todos os negócios, é para performance em todos os lugares. E nisso você é mestre, né? Nisso você é muito bom, a questão mental. Acho que você pode trazer para eles, para quem está assistindo a gente também, fazendo podcast ao contrário, né? Tô fazendo a pergunta agora. Faz, mano. Mas eu vou te mandar a pergunta. Como que você lida com isso? Você está num calibre empresarial, fazendo negócios muito grandiosos, que muitas pessoas nem sabem, né? Mas a gente que está perto sabe. E suas referências são muito altas. Muito altas. Como que você gerencia? Como que você ajusta essa questão da maturidade emocional? Como que você pensa? Como que você se previne disso? E a hora que pegou lá o negócio, a hora que o negócio apertou, como que você lida? Agora é o que eu vou anotar, tá? A gente está gravando em 2025. Eu comecei a entender que eu precisava disso. Vamos lá. Comecei. Quando? 2005. 2005? É. Tá, 2005. Foi uma situação seguinte. Eu fui convocado para uma seleção da Copa do Mundo de natação. Era algo que eu queria há muito tempo. E eu fui para a África do Sul, Durban. Nadei a eliminatória dos 50 metros nado livre, entrei com o 5º tempo na final. E aí eu tinha 24 anos, eu estava na África do Sul, raia 2. Quando anunciaram a raia 2, a câmera passou na minha frente, eu tive um pensamento. E o pensamento foi, eu não posso errar a primeira abraçada. Adivinha o que aconteceu? Eu errei a primeira abraçada. O que é errar a primeira abraçada na natação? Quando você vai sair para nadar, tem a primeira abraçada, ela tem que estar numa profundidade certinha para você não carregar muita água no ombro, sabe? E era 50 metros. E eu saí numa profundidade para nadar que faltavam uns 20 centímetros de água. Eu tinha que ter subido mais uns 20 centímetros para a água ficar bem limpinha. E quando eu dei a primeira abraçada, eu carreguei muita água no ombro e isso acabou com a prova. Qualquer nadador, velocista, sabe que isso acaba com a prova. E eu dei a primeira abraçada e eu falei, cara, eu não acredito. E eu nadei a prova e fiquei em 7º. Eu bati a mão na parede, eu nem olhei o tempo. Eu bati e eu esperei todo esse tempo. Eu esperei décadas. Eu cheguei aqui, do outro lado do mundo, eu errei a primeira abraçada. Só que errar a primeira abraçada é a coisa mais básica do básico do básico do básico. Então eu não errei a primeira abraçada. Eu errei o básico.
Porque eu não tive controle emocional. Porque o pensamento dominou a minha cabeça. Porque eu pensei na medalha antes da primeira abraçada. Porque Caramba. eu pensei no pódio antes de endereçar cada abraçada. Foi ali que eu comecei a estudar a gestão das emoções. Para conseguir lidar com a natação. O que eu já sei hoje? Eu sei que 80% das nossas preocupações, talvez até mais, elas não vão acontecer, galera. Você não vai ter tantos problemas assim com teu filho. Talvez não tenha tantos problemas assim com a tua empresa. Tem gente que enriquece e tem medo de ficar pobre, não tem? Nossa, eu tenho medo de ficar pobre, talvez não fique. A gente sofre por antecipação com muita coisa. Muita coisa. E sim, hoje está na mesa várias oportunidades. Joel, você se sente ansioso? Ah, bate umas ansiedadezinhas? Dá uma aceleradinha. Eu domino 100%? Não. Eu domino o que eu sinto sobre aquele evento. Tá, respira. Bora. Legal. Eu comecei a colocar uma coisa na minha cabeça, Dani. Quero falar isso para vocês. Qualquer resultado que eu tiver não vai ser surpresa. Isso fez eu controlar a minha ansiedade. Aí eu até criei uma frase, né? Já tem uns 5, 6 anos. O campeão não se surpreende. Porque não pode ter mais um evento de surpresa na vida do empresário. Meu Deus, eu fechei um contrato de 100 milhões de reais. Não foi surpresa, gente. Não foi surpresa. Você trabalhou, você prospectou, você mudou sua mentalidade. Ele aconteceu. Então você não pode lidar com ele como uma surpresa, mas você tem que celebrar. Porque quando você celebra as suas conquistas, você contempla o que você tem. E a raiz, a semente da contemplação é a celebração. Quer ver? Quantos de vocês aqui reconhecem que celebram um pouco? É sempre o melhor está por vir. Tem coisas que a gente fala para nós que dispara a ansiedade. Ela é o gatilho da própria ansiedade. Frases como o melhor ainda está por vir é uma frase que te deixa ansioso. Você foi, trabalhou, queria um contrato de 50 milhões de reais, consegue o contrato de 50 milhões de reais, assina o contrato de 50 milhões de reais e aí fala, vamos lá pessoal, estamos no caminho. Cara, não é assim? Poxa, que caminho, você já chegou. Não, o melhor ainda está por vir, estamos no caminho, o melhor ainda está por vir. Putz, não cara, para e celebra. Há 5 anos atrás eu queria assinar esse contrato. Cheguei, conquistei. E tem gente que não concorda e fala, não, mas eu ainda quero mais. Eu sei que você quer mais, mas aqui, nesse instante, agora, chegamos. Yes! Celebra e vibra. Então tem duas, né? Tem aquela pessoa que não dorme, porque sofre por antecipação, e tem aquela que não celebra. Então o que eu coloquei na minha cabeça? Quando eu conseguir, eu não vou me surpreender, porque foi fruto do trabalho. Portanto, o processo é muito importante. E quando eu assinar, eu vou parar e vou celebrar. E aí, gente, o dinheiro, a gente tem que usar o dinheiro e amar as pessoas. E não amar o dinheiro e usar as pessoas. Eu vou sugerir uma coisa para vocês. Eu vou sugerir para vocês materializar a ambição de vocês. O que significa materializar a ambição de vocês? De alguma forma, vocês vão ter que materializar que vocês são ambiciosos. Pode ser um relógio, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser uma escola para o seu filho. Você precisa colocar em você algo que mostra que você é ambicioso. Que mostra que você quer algo. E que simbolize. Eu gosto de um exemplo. Porque enriquecer no dinheiro precisa enriquecer na mente. A gente é do tamanho da nossa cabeça, entendeu? A Dani falou muito sobre mentalidade. Você falou muito sobre mentalidade. Não vai dar para enriquecer na conta bancária se não enriquecer dentro da cabeça primeiro, entendeu? Não vai dar.
Eu, Dani, sou um cara que sou um dos cachês mais caros do Brasil de palestra. Então, se eu sou um cara que cobro caro para a maior parte das pessoas, a primeira coisa que eu tenho que falar é: eu não cobro caro. É diferente falar eu cobro caro do que ser um dos cachês mais altos. Entende a diferença? Uhum. Caro é o que não dá ROI, gente. Caro é o que não dá ROI. Então eu comecei a parar de falar isso pra mim, pô. Ah, eu sou caro. Ah, eu gosto que as pessoas falem que eu sou caro. Não, não sou caro. Eu dou ROI. Ah, mas é o mais caro. É, mas eu dou ROI. Só que se eu quero que alguém me pague o cachê mais alto, eu tenho que estar disposto a pagar o que eu considero que é caro. Faz sentido ou não? Se eu não gosto que a pessoa me peça desconto, eu não peço desconto. Se eu não gosto que a pessoa faça pechincha comigo, eu não faço pechincha com os outros. Se eu realmente quero que a pessoa vá lá e invista X mil ou talvez alguns milhões de reais, eu também tenho que ser capaz de fazer isso. É uma mudança de paradigma e de energia, de campo energético muito grande. E tudo isso começou, sabe como? Quando eu comprei meu primeiro relógio. João, eu compro um relógio. Ai, gente, pra quê? Ai, sabe? Ai, gente, relógio. Ai, gente, que bobeira, relógio. Não é pra ver as horas? É verdade, é pra ver as horas, vô. Então, se a gente olhar que relógio é só pra ver as horas, vê no celular, pô. Não é mais fácil? Relógio não é só pra ver as horas. Relógio passa uma mensagem, não passa? Ele te posiciona, ele te passa uma mensagem, ele é um campo energético, você precisa olhar para isso dessa forma. E a primeira vez que eu fui comprar um relógio, nem esse que eu estou usando, é um outro. Eu falei, Larissa, eu não vou comprar esse relógio. Eu não vou comprar esse relógio. Podendo comprar a loja de relógio. Aí ela falou assim para mim, amor, é uma palestra, pô. Aí eu falei, então compra. Só que eu olhei pro relógio como o quê? Trabalho. Não, eu não quero mais olhar para relógio como trabalho. Porque é fácil comprar relógio se olhar se for como trabalho. Eu quero olhar, eu também não quero olhar como hora. Aí eu comecei a olhar, sabe como? Conquista. Símbolo de conquista. Símbolo de conquista. O relógio que eu tô é um símbolo de uma conquista. Então você materializa a sua ambição em uma conquista. E esse relógio? Cara, esse relógio aqui eu comprei com o M&A que eu fiz, para celebrar um M&A que eu fiz, ou para celebrar a casa que eu comprei, ou para celebrar o deal que eu fiz. Aí você dá outro significado para as coisas. E aí você sofre menos com essa tal dessa crença de merecimento. Então foi uma resposta mais, vamos dizer assim, pedagógica, e você que me perguntou. E eu reconheço a gente que eu também fui passando por isso. Eu não tive pais que me deixaram herança. Eles me deixaram legado, né? E o legado, muitas das vezes, é maior do que todas as heranças, né? Mas eu não tive, teu pai te deixou 2 milhões de reais, 6 imóveis. Não aconteceu isso comigo. Não sei, contigo também não, né? Não. Só que é isso que a gente vai deixar para os nossos. Sim. Deixei um pouquinho também nisso. Enriqueci. E aí a pergunta que eu faço para os ricos. Mano, você que tem filho, como é que você trata dos filhos com dinheiro, né? Para eles não serem playboy? Aí o Flávio foi uma pessoa que me orientou nisso, né? Porque eu já ouvi muitos pais falando assim, eu não vou deixar nada para os meus filhos. Esse dinheiro é o que eu fiz e ele vai ter que fazer o negócio dele. Parei para pensar. Falei, cara, é muito injusto com os meus filhos. Porque quem tem filho aí? Quem ficou mais produtivo depois que os moleques nasceram? Quem ficou mais casca grossa depois que os meninos nasceram? Quem ficou mais rico depois que os meninos nasceram? Eles vão ter comissão. Royalties, eles têm royalties. Não, eles vão ter a comissão do casca grossa. Gente, a gente fica mais produtivo, valente, corajoso, assertivo. Como que eu não vou deixar? Vou sim. Então eu comecei a reestruturar isso na minha cabeça. Então, vou deixar, mas vou ensinar como que cuida, como que gere, como que protege. Porque, faço isso. Eles me incentivaram, eles me potencializaram. E mesmo assim ainda não vou... Isso sim eu acho que é ego, sabe, Dani? Isso sim eu acho que é... É egoísmo também, egoísmo. Né? É egoísmo.
Eu também acho. Então, analisando tudo que você falou aqui, também é autoconhecimento. Estamos em processo de autoconhecimento. Esse é o podcast 228. Eu anotei todos. Eu aprendo em todos. É como se fosse terapêutico. Vocês estão aprendendo também? Muito forte, né? Posso complementar uma coisa? Lógico. Porque a gente estava falando sobre as nossas emoções, né? Traz água pra gente. Quer um café? Você toma café? Como? Não. Não toma? Não. Eu tomo. Dá um cafezinho pra mim. Toma por mim, então. Toma. Como empresários, eu aprendi uma coisa, sabe? Como que eu controlo essas emoções? Tem uma ferramenta que chama inteligência foco-temporal. Inteligência foco-temporal é uma ferramenta que faz a gente refletir sobre o tempo que a gente usa os nossos pensamentos na esfera de tempo da vida. Olha que legal. Então é assim, foi feito um estudo, isso muita gente já conhece, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais prática para que a gente consiga aplicar. Isso serve para todo mundo, para vendedor e para empresário. As pessoas que sofrem de depressão, na escala do tempo que você tem acordado, né? Então imagina que a gente fica acordado 18 horas por dia. Na escala de tempo que a gente fica acordado, aonde a gente acomoda os nossos pensamentos. Então, quando a gente acomoda os nossos pensamentos muito mais no passado do que no presente, existe uma tendência depressiva muito grande. Então, as pessoas que sentem mais a sensação de depressão, de tristeza, de frustração é por algo que ela já viveu e que ela ainda não superou. Ninguém sente depressão por algo que nunca viveu. Sim. O que ela sente em relação ao que ela nunca viveu é medo e ansiedade, justamente porque ela nunca viveu. Mas a depressão que está relacionada ao sofrimento, à frustração, é sempre em relação a algo que aconteceu e que ainda não foi superado da forma como poderia, ou na grande maioria dos casos. Então, das 18 horas que eu tenho acordada, eu me pego muito, eu organizo bastante minha cabeça nesse sentido. Quanto tempo eu estou gastando pensando no que já passou? O tempo ideal é em torno de 10%. 10% para fazer duas coisas apenas. Tirar aprendizado e celebrar aquilo que você já conquistou. Boa. Então, do tempo, 10% no passado para lembrar os aprendizados e celebrar as conquistas que eu já tive, porque isso fortalece minha autoconfiança. Boa. Eu tenho medo do futuro desde que eu esqueça daquilo que a gente já conquistou no passado. Beleza. Boa, Aí boa, o presente é 60%. E o seu livro 100% Presente fala muito sobre isso. O estado presente, que é o de viver o que realmente está acontecendo e gerenciar as minhas ações com base naquilo que eu tenho controle agora, é o que diminui a nossa sensação de fracasso do passado e o medo do futuro. E sobre o futuro, 30%. Porque tem que ter um pouquinho de ansiedade. A ansiedade não é de toda ruim. Ela é importante para fazer a gente se movimentar. Então, se eu estou 60% no presente, sabendo que 30% do meu pensamento está no futuro, eu estou construindo o presente olhando para o futuro, construindo o presente olhando para o futuro. Mas se eu estou com minha cabeça 60% no futuro e 30% no presente, o que eu tenho? Medo e ansiedade. Nem o meu cérebro ele está entendendo que o que eu estou fazendo nesse momento é o que vai gerar o resultado futuro. Lembra que você falou? Eu não me surpreendo com as conquistas porque eu estou vivendo a jornada 100% presente. Eu sei o que eu estou fazendo para que aquilo chegue. Mas você sempre vai ter uma ambição um pouco maior no futuro para te acelerar mais agora e você fazer com mais eficiência, com mais inteligência, com mais intencionalidade as suas atividades no momento presente. Então, essa proporção, eu estou sempre me policiando em relação a ela. 10% do passado celebra as conquistas e tira os aprendizados. 60% do presente, o que eu estou fazendo hoje, como que está a minha agenda hoje. A minha agenda de hoje, as minhas atividades de hoje, as minhas escolhas de hoje estão apontando para o resultado que eu quero na vida futura? Estão. E isso traz paz para sua mente. Você fala, cara, eu estou fazendo. Agora, ficar sentado, olhando para o futuro, vendo um futuro gigante, incrível que você quer viver, sem ter certeza se as suas ações, o que você está fazendo hoje é o que vai te levar para lá, é o que gera o buraco da bendita ansiedade. É do tipo assim, eu não sei se vai dar certo. Poxa vida, acho que está faltando. Lógico que está faltando. Você está muito lá, volta para cá, organiza. Planeja de novo, olha de novo. Coloca as peças que faltam. Então, eu costumo me organizar assim, para eu não ficar desequilibrada. Às vezes dá, né? Mas a gente volta pro eixo. Muito bem. Senhores, como você não toma café e eu tomo cafezinho,
O Cheirinho Bom é o patrocinador oficial aqui do JJ Podcast. Você conhece a turma do Cheirinho Bom? Vocês conhecem o Cheirinho Bom, gente? Cheirinho Cafezinho bom. gostoso, né? Muito bom. Gente do Cheirinho Bom, obrigado. Que patrocina o nosso JJ Podcast. Tem franquia. Quero que vocês conheçam a franquia do Cheirinho Bom também. Muito massa. Tomando meu cafezinho, preciso fazer uma pergunta aqui, que a turma toda vai anotar. Prepara papel e caneta agora, porque eu vou fazer a pergunta papel e caneta. People, vocês que estão aí na tela. Dani, eu vou te colocar numa... Não é saia justa, não. Vou te colocar numa de alta performance em vendas, tá? Tá bom. Tem umas annotations aqui, que eu já separei. Cara, a gente já falou de trava, a gente falou de emoções, a gente falou de merecimento, a gente falou de comunicação, a gente falou de ambição, a gente falou que venda é o mecanismo, a ferramenta, o veículo que faz a gente crescer. Já liberei aqui o meu merecimento. Tem dica? Tem. Mas eu quero assim, Dica, 10. calma, que eu vou até ficar mais pra frente aqui. 10 dicas assim, 10 ó. dicas, tá. Mas assim, ó, galera, 10 dicas para vender mais, melhor e para mais pessoas. Tá bom. Na camada CEO, Vixe. na camada líder de vendas, na camada vendedor. Então você pega essas 10, Tá. você vai dividir quantas para cada um. Anota! Mas assim, para aplicação imediata, para o cara virar o jogo. Tá bom, tá bom. Primeira coisa. Comunicação. Melhorar a comunicação. Dica número 1, cara. Infalível. Dica 1. Times comerciais, CEOs. Cara, a gente precisa melhorar a comunicação. Em que aspecto? Já vou falar. Melhorar a comunicação. Fala de maneira mais clara. Para de enrolar, de dar muita volta, de querer explicar muito. Seja claro, transparente, com um pensamento cristalino. E sabe uma forma de você saber isso, fazer isso bem? Ouve as suas apresentações de vendas, ou você, empresário, ouve as reuniões que você faz. Tá anotando, Felipe? Anota, ouve. Eu fiz muito isso, vira e mexe eu faço. Uma forma de fazer isso é quem gera conteúdo, quem faz conteúdo na internet, ouve o seu conteúdo de novo e se pergunta assim, cara, tá clara a minha comunicação, tá cristalina, as pessoas estão entendendo, tem começo, meio e fim? Tem. Então, beleza, tá claro. Melhora a comunicação. Qual a habilidade principal, quais as habilidades... Das top 3 habilidades principais que te fizeram chegar onde você chegou hoje, a comunicação tá entre elas? Number 1. Number 1, pronto. Então, por isso é a minha dica número 1. Gente, né? Comunicação, clareza, conexão tá dentro de comunicação, tá? 3 pontos. Clareza na forma de falar, conexão é olhar para o cliente, se conectar com ele e ter escuta ativa também é uma forma de comunicar. Então, ouve o seu cliente, olha para ele, para de fazer outras coisas enquanto você está numa reunião de vendas. Você está ouvindo o que ele está dizendo? Anota e presta atenção. Não olha no celular, não conversa com seu amigo do lado, não mostra que você está voando, foca no que você está fazendo. Isso vai te ajudar muito e vai aumentar a percepção do cliente de que ele está sendo ouvido. E o cliente ter a sensação ou a certeza de que está sendo ouvido aumenta a vontade dele de comprar. E a terceira coisa, use a persuasão inteligente na comunicação. Para de fazer afirmações e começa a fazer perguntas. Vai fazer uma afirmação para o cliente, coloca um ponto de interrogação no final. Afirma. Ao invés de afirmar, afirma com ponto de interrogação. Ao invés de falar assim, é por causa disso, né? Você fala assim, é por causa disso? E deixa ele falar o que realmente ele quer dizer. Quer ver uma falha muito grande de muitos vendedores mais influentes? É querer tirar a conclusão pelo próprio cliente. O cliente falou, você já entendeu, você nem deixa ele terminar de falar porque você já quer concluir a frase para ele. Nossa. Porque você já acha que entendeu o que ele quer dizer. Isso é péssimo, tá? É ruim, gente. Inclusive, interromper as pessoas também é uma falha muito ruim de comunicação. Então, dica número 1 serve para vendedor e para CEO. Essa outra é boa. A ordem da apresentação de vendas. É só uma dica, mas muda tudo. Para de apresentar o produto antes de ter entendido a dor e se aprofundado na dor. O vendedor faz uma pergunta, o cliente fala do desafio dele e ele já começa a apresentar o produto. Porque ele fala, já entendi o que ele precisa, eu já tenho a solução para você, deixa eu te mostrar. Sim. Nível de consciência do cliente ainda está baixo. Ele falou só sobre a camada de cima do iceberg, ele falou da primeira dor dele, a primeira dorzinha, que talvez nem esteja doendo tanto. Ele só comentou, e aí você já acha que é suficiente para ele tomar uma decisão? Não é. Principalmente se for algo mais high ticket. Ele precisa de mais evidências para ele tomar uma decisão. E você tem que ter um tempo de criação de valor. Criação de valor para ele não questionar o preço. A gente cria valor e isso você não faz em 2 minutos fazendo uma pergunta e já apresentando seu produto.
Porque o que faz criar o valor é o tamanho da dor dele. Vai ter mais valor à medida que ele entender o tamanho da dor e que o seu produto, de fato, conseguir resolver aquilo para ele. Para isso precisa de um tempo, não dá para fazer isso tão rápido. Próxima dica. Essa foi a 1, comunicação, certo? Comunicação, ordem da apresentação, já dei. Já falei outra. Não, calma. Você falou Já tô quantas? na segunda. Você já falou 2. Comunicação, primeira. E a segunda? Ordem da apresentação de venda. Ordem da... A ordem. Então é dor, chacoalha mais a dor, faz mais perguntas. Pergunta um pouquinho mais e depois apresenta, resolvendo essa dor. Não é apresentar tudo que você vende. Apresentar o que essencialmente resolve esse desafio dele, tá? Tá bom. Beleza. Terceira coisa. Use as próprias palavras do cliente e pegue a linha de raciocínio dele. Uma das grandes sacadas e inteligências de vendas é a gente entrar no processo de compra da mente do cliente. Como que você identifica o processo de compra da mente dele? Entendendo como ele pensa. E como que ele deixa explícito a forma como ele pensa? Com as palavras que ele usa e com a linha de raciocínio que ele tem. Exemplo. Dani, eu tô te chamando porque eu quero bastante melhorar o resultado do meu time. O meu time tá com baixo engajamento. A gente já fez alguns outros treinamentos, não funcionou. O que ele quer? Resultado, baixo engajamento. Faz comigo. Tá bom. Eu vou ser o exemplo aqui, tá? E aí bom. você vai... Usar as palavras e a sua linha de raciocínio. Tá. Beleza. Então fala, Joel, a gente tá aqui. Eu quero te ouvir. Mas faz real. Com alguma coisa real. Uma coisa real? É. O que eu vou te vender, então? Peraí, deixa Sei lá, eu um carro. pensar. Vende um carro. Não, o carro é ruim. Ruim? Deixa eu pensar. Me vende... Pode ser o carro, pode ser. Não, me vende um conselho de 5 milhões de reais. Tá bom, conselho de 5 milhões de reais. Beleza. Fechou? Vai ser conselheira da minha empresa, 5 milhões de reais. É isso? Tá? Esse é o preço? Pode ser. 5 Tá. milhões tá bom. Não sei se vale muito meu tempo, mas... Pô, 5 milhões? Gente, pouco, ela vai né? vender um conselho de 5 milhões de reais, tá? Vou vender um conselho de 5 Não milhões de reais. precisa vender Não até vou o fim, fazer mas a venda a toda. só pra pegar isso aqui, vai. Tá bom, Joel. Qual que é a margem de crescimento que você tem do seu negócio? Quando você olha para o que você faturou em 2024, para o que você quer faturar em 2025, qual que é a margem de crescimento que você vê? Eu dobro todo ano. Você dobra todo ano. Você já sabe fazer isso sozinho? Uhum. Se você tiver uma ajuda externa, com uma visão estratégica, com alguém que manja de como multiplicar faturamento, quanto mais além de dobrar você acha que você consegue chegar? Eu acredito que eu consigo uns 30% a mais do que eu já cresço, então uns 130. 130, tá bom. Esses 30% a mais, o que você não sabe fazer para crescer esses 30% a mais? O que você não sabe e você me chamou pra gente conversar? Eu acredito que deve ter avenida de crescimento que eu não estou enxergando. E eu acredito que deve ter extração de valor dos próprios clientes que eu ainda não estou sabendo. Tá bom. Extração de valor dos próprios clientes. Você tem uma base de quantos clientes? Cliente, 110 mil. 110 mil. Extração de valor dos próprios clientes, que você tem 110 mil, é isso? E novos canais de aquisição, avenidas de crescimento que você não está explorando. Tá bom. Viu o que eu fiz? Eu só repeti o que ele falou e dei ênfase e juntei com os 30% de resultado que ele quer ter. Já comecei a comprar. Eu já Tô comecei a no fluxo. comprar. Olha que interessante. Porque eu tô vendendo ela. Aliás, ele mesmo. Não, eu tô comprando ela pra... É isso aí. É isso. Então é isso aqui. O que acontece na mente dele? Primeiro que o cérebro dele acabou de falar, então o cérebro dele está muito suscetível às mesmas palavras, porque está no fluxo de pensamento dele. Segunda coisa, o cérebro dele fica com a sensação de que, nossa, ela entendeu exatamente o que eu quero. Fluxo de as mesmas palavras, na mesma intensidade, com os 30% que foi ele que me disse. Olha só se eu tivesse sugerido, eu poderia ter feito assim. Você acha que você consegue crescer uns 40% a mais? Isso é o que muitos vendedores fazem. Ou podia não falar fiz assim, nossa, isso. que pouco, hein? Acho que você podia crescer mais. Aí já Exato, desconectou. pronto, desconectou. Eu não vou invalidar o que ele disse, eu não vou sugerir para ele, eu vou pegar o que está na mente dele, junto com os gaps que ele consegue enxergar, eu valido isso, aí eu amplio. Aí eu posso dizer assim, com certeza tem avenidas de crescimento, com certeza tem clientes na base, mas você acredita que também poderia ter construção de um time comercial com alta taxa de conversão de algum produto high ticket que você não tem? Certeza. Pronto. Então, já não é mais 30%, a gente adicionou. adiciona. Por isso que falar as palavras, repetir, trazer o contexto do resultado que ele quer, funciona, tá? Cara, não sei Exemplo não. prático. Pra mim, das três que você falou, essa é a melhor de todas.
Tá, Pra mas mim. tem mais. Calma Vai, que tem 4, mais, tá 4. bom. Aí eu já fiz uma coisa que eu ia falar na 4 agora, que é visão do estado atual e estado desejado. Ó, tem um Tá. negócio. Agora que a gente começou a falar de vendas, esse podcast vai ter que ser mais longo. Ai, meu Deus. A gente deixa pro próximo. Tá bom? Vocês Ó, estão gostando? Tem Vocês uma estão curtindo? coisa. Tem uma coisa que é geração de valor na cabeça do cliente. Tirar o cliente do estado atual, colocar ele no estado desejado e deixar claro que o que vai fazer essa movimentação para ele de onde ele quer chegar é a solução que você tem. Isso faz várias coisas. Aumenta a percepção de valor dele, ele vai estar disposto a pagar. Ele pagaria até mais caro, tem que terminar a reunião com a sensação dele falar assim, cara, eu pagaria bem mais, inclusive, por isso, porque ficou barato. No final dessa reunião, sabe o que acontece? Muitas vezes, quando eu faço uma reunião, eu chego no final com eu, vendedora, com a conclusão de que o que eu estou vendendo tá barato. Imagina o cliente. Tipo, tudo que eu falei aqui pra você, mais 10 minutos de conversa, eu ia falar, cara, eu não vou cobrar 5 milhões, eu vou cobrar 10. Porque se com o meu trabalho ele vai aumentar 60 milhões, 70 milhões de faturamento, 5 é pouco. E vai me dar muito trabalho, muitas horas. Não, vou cobrar 10. E você vai pagar 10 achando barato. Sim. Porque você entendeu essa geração de valor. Na cabeça do cliente é uma equação, tá? Tem uma equação que chama teoria de valores. Na parte de cima é o tamanho da dor ou da oportunidade, multiplicado pela minha capacidade de perceber a dor e a oportunidade e mostrar para ele que eu consigo resolver. Isso é a camada de cima. A maioria dos vendedores param aqui. Então eu entendi a dor, o desejo, e eu consigo mostrar para ele que eu consigo realizar a dor e resolver o desejo, beleza? Só que sempre ele vai para a camada de baixo, ele vai pensar 3 coisas. Beleza, tem uma dor, tem um desejo, é latente, legal, ela consegue me ajudar a resolver, bacana. Mas e agora? Quanto custa? É a pergunta que, que o seu cliente fez para você. Tá bom, quanto custa? Aham. Porque a relação entre valor e preço no cérebro não tá no número que você fala. Tá no quanto essa resolução, no quanto ele sai do ponto A para o ponto B é favorável para ele. Então, embaixo, na camada de baixo da equação é assim, quanto custa é um indicador. Quer ver outro indicador? Quanto eu vou ter que me dedicar em esforço e tempo. Porque se eu disser para ele que ele vai poder faturar 30% a mais, mas ele vai ter que se dedicar 8 horas por dia para isso no meu método, Entendi. não vale. Entendeu? Ele vai pensar, não quero. Então deixa eu aqui com o dobro que eu já sei fazer e esses 30% a mais não vale as 8 horas do meu tempo. Eu quero que você faça para mim e que essa relação de investimento de grana, de tempo e de energia que eu vou colocar justifique o tanto que eu quero crescer. Entendeu a lógica? Então, sempre na cabeça do cliente vai ter uma lógica de investimento de tempo, dinheiro e energia. Às vezes o cara tem o dinheiro. Ele vai falar não para você porque a sua solução pega muito do tempo dele ou muito da energia dele. Ele não está no momento, por mais que ele tenha dinheiro. E ele não vai comprar e você, muitas vezes, o vendedor continua achando que é porque o cliente não tem dinheiro. Não é. Não é pelo dinheiro, é pelo tempo. Pelo tempo que ele vai ter que se dedicar. E o tempo dele, dependendo do valor que tem para ele, ele não vai querer, tá? Então, beleza. Muito bom. Isso aí. 5. Antes de pedir algo, entregue valor. Esse é o 5. Esse é o 5. O que é pedir algo? Pedir a venda é pedir algo. No processo de negociação e fechamento, você pode dar o comando da venda. Você não deixa a critério do cliente. É óbvio que ele pode escolher, mas você faz o fechamento, você combina com ele esse fechamento. Só que antes de pedir a venda, você tem que ter gerado valor. Antes de pedir recomendação para o cliente, você tem que ter gerado valor para ele. Não adianta ter feito uma venda de qualquer jeito e no final pedir recomendação de outros clientes que poderiam comprar, ele não vai te dar. Ele vai te achar um chato. Pô, o cara tá aqui só para me vender, para me empurrar um produto, nem entendeu o que eu quero e no final ainda pediu recomendação ruim. Como que a gente gera valor para o cliente? Ativando 2 gatilhos de reciprocidade e gratidão. Reciprocidade e gratidão. Você gera valor, impulsiona gatilho de reciprocidade e gratidão, aí sim você pode estar apto a pedir alguma coisa. Beleza. Tá? Que mais? 6. Nunca termine uma reunião sem fazer um compromisso do próximo passo. Vendedores estáveis e conformes têm muita dificuldade com isso. Deixa solto. Depois a gente se fala então. Beleza, eu te mando mensagem pra gente ver a agenda. Nunca termina uma reunião. Tem 3 possibilidades no final de uma reunião. Ou o cliente comprar, ou o cliente não comprar e você ter entendido que ele não é o cliente ideal, ele não vai comprar nem agora nem nunca, ou ele entrar no follow. Só tem essas 3 opções. Se ele entrar no follow, tem que ter um compromisso, tem uma data de compromisso. Quando que a gente vai falar de novo?
para que você decida, nem que seja daqui 6 meses, nem que seja daqui 1 ano. Cara, entendi, não é para mim agora. Quando que você acha que é? Eu vou deixar aqui anotado para eu não esquecer de você. Daqui 8 meses? Pegou, Beleza. Rafael? Daqui 8 meses eu vou botar na minha agenda e eu vou chamar o cara daqui 8 meses. Quantos por cento das vendas a gente fecha só com follow? E quantos por cento das vendas a gente deixa de fechar porque o nosso time não faz follow-up do jeito que deveria? Só aqui tem um caminhão de dinheiro na mesa de todos vocês. Porque o vendedor tem preguiça de fazer follow, ele quer sempre o cliente novo. Sempre o cliente novo que ele acha que é mais quente, porque follow dá mais trabalho, você tem que voltar lá, chamar e tal. Mas converte. O cliente vai aumentando o nível de consciência, ele muda o momento que ele está e às vezes o momento é propício e ele compra. Notou? Grave suas reuniões e revise os pontos fortes e fracos. Se você tiver um método de vendas, você consegue identificar, por exemplo, os 5 passos de uma reunião ideal. E aí, quando você grava, dá até para você colocar na inteligência artificial, você explica quais são os 5 passos para ela antes, que está dentro da nossa metodologia, e aí você pede para ela ouvir o seu áudio e dizer aonde que foi que você falhou, aonde que foi que o seu time falhou. Como que hoje a gente já está fazendo isso lá no escritório, a gente grava as reuniões, aí atrás e mostra exatamente quais foram os gaps de comunicação dentro de uma metodologia de 5 passos de vendas, onde que foi que faltou mais conexão, onde faltou fazer melhores perguntas, onde faltou explorar um pouco mais a dor, onde faltou trazer para o cliente uma solução mais assertiva dentro daquilo que ele disse. Então, grave as reuniões e faça a avaliação delas. Eu sugiro que o líder comercial faça isso pelo menos uma vez por semana. Pegue uma reunião de alguém do time que deu muito certo, analisa, tira os aprendizados, mostra para o grupo. Pega uma reunião que deu muito errado, analisa, olha os pontos frágeis e mostra para o grupo para evitar os próximos erros, tá? Boa. Foque na transformação e não no produto ou serviço. Para de vender o produto e serviço. Foca na transformação que o produto ou serviço entrega. É a transformação que as pessoas compram. E quanto mais transformação, mais ela está disposta a pagar. Tirando o que é commodity, tá, gente? Aí é outra história. O que é commodity é outra história. Mas ainda assim, dá para vocês terem uma ideia de agregar serviços, de colocar coisas ao redor da commodity que faça ela ter um valor percebido muito melhor, ok? Não fale mal dos concorrentes. Não faça isso. Não fale mal dos concorrentes. Fala no que você é bom. Eu sei que às vezes dá uma vontade, né? Você fala, pô, o cara tá vendendo mais caro que eu, não tem a metade da minha qualidade. Pois é, o mais conhecido vence o melhor. Você tá falhando no teu marketing. Ele tá acertando em algo que você tá errando. Se você é melhor que ele, seu marketing tem que ser melhor que o dele para você vender mais que ele mais caro. Se alguém tá comprando dele sendo mais caro, com metade da qualidade que você entrega, o marketing tá ruim, galera. Ele tá acertando em alguma coisa. Sim. A gente precisa acertar no branding e trazer esse cliente pra gente, já que a promessa é tão boa, já que o produto é tão bom. Beleza? E tem a prova social, né? Prova social valida de uma maneira extraordinária a transformação que a gente vende. Prova social é super importante, gera credibilidade. Inclusive, eu, no lugar de vocês, teria uma pastinha com depoimentos de clientes por perfil comportamental. Isso é muito legal. O vendedor está atendendo um cliente conforme? Se vier um depoimento de um cliente empolgado, que vai falar, mas não disse nada numérico, não vai funcionar. O cliente vai olhar, né, o potencial cliente conforme vai olhar e falar assim, teve nem resultado, tá aí falando só porque gosta da empresa. Agora, se eu tiver um conforme falando para conforme, aí funciona mais. Então, tenha pastinhas de depoimento, pode ser escrito, pode ser de vídeo, pode ser no blog, pode ser no Instagram, no Stories, não importa. Mas tenha depoimentos de clientes de perfis comportamentais diferentes que você vai mostrar para o perfil do cliente que você está negociando. Vai ter mais conexão entre eles dois, ele vai ver mais verdade, ele vai se sentir mais seguro. Só dica boa, hein, Top. gente? 10 dicas aí, hein? 10 dicas de vendas. Palmas pra Dani. Palmas Boa. pra Dani. Valeu. Gostaram, gente? Muito bom. Dani, a gente, 1h30, cara, de podcast. 1h30. Falamos de emoções, falamos de dicas. Tem algum recado final que você quer dar? Aliás, antes desse recado final, vamos falar da nossa mentoria aqui pra galera do JJ Podcast, vamos falar do programa pra galera se inscrever, participar do processo seletivo? Vamos. A gente tem um programa
de mentoria empresarial, que a gente olha para 3 camadas do negócio. Tanto o dono, para desenvolver visão estratégica, um ambiente forte, está perto da gente, está perto de outros empresários que estão crescendo também, que já passaram por fases que ele passou, ou ele também poder contribuir com outros empresários que também estão passando por algo que ele já passou. E a gente também desenvolve liderança comercial, ajuda a desenvolver o time comercial dentro da nossa metodologia, que são as 5 inteligências em vendas. E esse é o Prósperos, né? Então, se você é empresário e está assistindo a gente, quer conhecer o programa, participar do processo de seleção, é um processo de seleção, não é para todo mundo, mas eu tenho certeza que se você é alguém que quer crescer no seu negócio, vale a pena você conhecer o que a gente entrega. Então, vai ter sempre um formulário no final do vídeo, aqui no descritivo do vídeo do YouTube, você pode fazer a sua aplicação e o nosso time vai entrar em contato com você. Além disso, esse programa Prósperos, que eu faço parte junto com a Dani, ele faz parte da Mentor League Society, que é um ecossistema de mentores, de educação empresarial enorme. Então, o benefício do grupo está perto da Dani, está perto do Joel, ainda você vai ter o benefício de fazer parte de todo o nosso ecossistema, tem treinamento para sua família, tem treinamento para os seus líderes, você tem a possibilidade de frequentar outros clubes de negócios e ainda você tem o título, que é o título que representa para você um patrimônio, e esse patrimônio ele sempre aumenta, ele sempre gera lucro para você, ou seja, é um benefício tremendo que você vai fazer parte de educação empreendedora. Ô Dani, qual é... Tem outros programas lá na Mentor League Society, a gente está indo para 85 programas lá, 85 clubes. Mas qual que é o principal diferencial no Prósperos quando o assunto é vendas? Tá. Primeiro é o foco, que é vendas, geração de receita, lucratividade. Na veia. Na veia. Na veia, é galera. Disso que a gente fala. Fala de gestão? Não. Fala de vendas. A gente fala de vendas, cara. Vendas. E a gente também treina as 3 camadas de um negócio. A grande maioria, se não todas as outras mentorias que a gente conhece, treina o dono, o que é muito bom. Só que a gente entende que especificamente para vendas, se eu sou um braço de treinamento forte, com uma metodologia forte para esse time e para o líder dele, eu ajudo esse cara a usar melhor o tempo dele, a ter mais resultado, porque alguém tem que fazer. Se ele não está fazendo, a gente ajuda ele a fazer. Então, isso acelera demais o resultado. Antes a gente fazia só para o dono, tinha um resultado. Depois a gente fazia para o dono e para o líder, tinha outro. Quando a gente começou a fazer para todo mundo, o resultado foi infinitamente maior. Então, a gente é muito bom nisso, a gente é muito bom de treinamentos, os treinamentos são muito bons. O NPS é muito alto, hoje a gente está treinando mais de 1.000 vendedores semanalmente. E o NPS é 9.7, para você ter uma ideia. A gente treina a camada comportamental, emocional, técnica e estratégica. E espiritual também. Somos a única mentoria do Brasil empresarial e de vendas que fala sobre o pilar inteligência espiritual, que é o meu recado final, a hora que você perguntar. Tá bom. Então você que acompanhou o JJ Podcast, você que é empresário, você que tem equipe de vendas, quer fazer parte de um ecossistema de empresários, quer melhorar as suas vendas, encontrar canais de aquisição de novos clientes, avenida de crescimento, aqui embaixo tem um link. E nesse link você acessa e você vai fazer uma aplicação. Joel, Dani, quero participar da entrevista. Nosso time vai entrar com você, vai entrevistar, vai bater papo. Você participa da entrevista também? Algumas você participa, né? Participo. Tem uma aprovação final comigo. A aprovação final é com a Dani. Então você vai Sim. passar uma etapa, no final a Dani vai chegar e vai conversar com você. E você vai sentir essa vibe, você vai sentir essa energia, você vai sentir esse ecossistema, você vai sentir esse ambiente que vai fazer o seu negócio crescer. Então o link está aqui embaixo na descrição. E se você conhece algum empresário, gostou do podcast, gostou do conteúdo, gostou da vibe, gostou do que a Dani disse, gostou do que eu falei, acho que isso é importante para você, e conhece também um outro empresário que tem esse perfil, manda esse link para esse outro empresário também. Mas faz assim, ó, não manda o link não, manda o podcast. Escuta o podcast, ó, tem um podcast lá bacana, fala sobre vendas, e no final o Joel e a Dani fazem um convite, mas escuta primeiro o podcast, porque tem que gerar valor primeiro. Aliás, é um dos itens aqui que a gente faz, é gerar valor. Dani, teus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, onde te encontra? Bom. Dani Martins Pro, meu Instagram. Tem o nosso canal do YouTube também, que é Sales Prime, que é o nome da nossa empresa. E é isso. Aí dentro do meu Instagram vocês vão conhecer os outros Instagrams, que inclusive tem o Instagram do Prósperos também. Mas lá tem tudo. Lá no meu Instagram que eu coloco diariamente conteúdo sobre vendas e lá eu interajo bastante com o público, desenvolvendo vendedores e empresários para vender mais, para prosperar de verdade, não só nos negócios, mas na vida também, né?
que é super importante. É isso aí. Gente, vocês gostaram da Dani? Bate palma pra ela aí! De nós! Muito obrigada. Essa é a Muito bom. terceira vez que você vê no JJ Podcast e ao Terceira final vez. de cada JJ Podcast tem aquela mensagem final, não é pra repetir. Tá bom, eu não vou repetir. Se você pudesse Não mandar vou uma repetir. mensagem para 8 bilhões de pessoas, essa mensagem vai chegar. Mensagem do outdoor. Que mensagem seria essa? Tá bom. A gente falou sobre muitas coisas, né? E no final do dia, eu sempre termino o meu dia e começo ele pedindo sabedoria para Deus, porque não é fácil ser empresário. E o Joel sabe disso. A gente tem uma fonte de sabedoria maior, sabe? A gente não tem todas as respostas, sempre. Às vezes a gente se sente insuficiente perto daquilo que a gente quer alcançar. Então tem 3 coisas que eu faço, que eu procuro fazer todos os dias para me ajudar, para me fortalecer, para eu não esquecer de quem cuida de mim e vocês também não esquecerem de quem cuida de vocês. Mas são 3 coisas, baseado em 3 versos que eu gosto muito. Eu não vou falar todos os versos, mas eu vou falar as 3 coisas. A primeira coisa é: faça tudo com excelência. Tem um verso que diz assim, ó: tudo que você colocar a mão para fazer, faz com excelência como se fosse para Deus. Então é fazer com excelência, dar nosso máximo, é dar o nosso melhor, fazer com excelência. A segunda coisa tem a ver com a parábola dos talentos, que é: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Na parábola dos talentos, o chefe dá talentos para 3 funcionários empregados, né? E aquele que mais multiplicou o talento é aquele que mais recebeu. Então, todos nós temos talentos e eles foram dados para a gente. E a nossa missão é multiplicar esse talento. Só que a gente multiplica o talento sendo fiel no pouco. A gente pode crescer e a gente vai crescer, mas a gente não pode negligenciar as coisas pequenas. Inclusive as coisas pequenas que fizeram a gente chegar até aqui. Então, o chefe chega para o servo e diz assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. E sobre o muito eu vou te colocar. Então, que sejamos fiéis no pouco. E a última coisa é: por melhor que a gente seja, por mais que a gente entenda de técnica, de negócios, por mais que a gente esteja crescendo, tem um verso que diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E é contraditório, né? Porque a gente falou sobre autoconfiança, vai na frente, faz acontecer, porque você é o cara, é tudo verdade. A gente tem que sentir isso. Mas a nossa capacidade de depender de Deus não pode ser perdida. E isso é grande, porque a gente fica grande quando a gente aprende a depender dele. Então é assim: confie de todo o seu coração, mas não se apoie só no seu próprio entendimento. Busca sabedoria, busca graça, que você vai alcançar. Então essa é a minha palavra final: excelência, seja fiel no pouco para ser colocado no muito e aprenda a depender dele, por melhor que você seja. É isso. Valeu. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast. Valeu, galera. Um abraço. Beijo, 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 Até o próximo beijo. JJ. Beijo, beijo. Valeu. Muito Tchau. bom. Tchau.